Essa é a mesa final de um ciclo de palestras chamado Patrimônio Cultural Indígena e Debate. Essa é a mesa Perspectivas desde a Mata Atlântica. E eu queria, agradecer a todos e dizer que esse é um projeto que está sendo organizado pela Escola da Cidade, pelo Chão Coletivo, e a gente também agradece muito o apoio aqui do museu. É um evento que foi rotativo, que passou por algumas instituições. E é isso, a gente fica muito feliz de finalizar o evento com essa mesa de hoje e muito felizes também com essa conversa aqui próspera que está por vir. É isso, obrigada. Obrigada, Isa. Obrigada, gente. Queria primeiro pedir desculpa do atraso, é minha culpa. A gente foi até o André Lopes, encontramos a Zélia, a gente ficou emocionado, chegamos, estou muito animada para a conversa hoje. E acho que como a Zá introduziu esse tema da discussão da Mata Atlântica, da perspectiva do patrimônio, acho que é muito importante para a gente fechar esse ciclo com essa discussão nesse museu, né? Considerando a importância do Museu dos Povos Indígenas em São Paulo, reconhecendo em primeiro lugar que São Paulo é terra indígena, esse território é território da que a gente fala hoje. E acho que, dado o atraso e o tempo, eu queria passar a palavra para os participantes da mesa e apresentar todo mundo. Primeiro, quero falar que é uma honra estar aqui com vocês. Sônia, te admiro já desde muitos anos e temos desenvolvido com você já. A Sônia Aramirim é de origem Chucuicaniqui, é moradora da terra indígena Guarani-Biá e Guarani-Adeva de Aragó, em São Paulo, ativista em coletivos e movimentos sociais de mulheres e povos indígenas pelo direito à terra. É uma das curadoras da exposição Pinheirê, onde os espíritos se banham, que está aqui, né? E acho que todo mundo tem que ver essa exposição. E faz parte dos filmes Auati Paraí e Anhangabaú. Obrigada por ser muito bom pra gente. A Zélia e o Maurício, para mim, é muito uma honra de estarem aqui comigo, são pessoas com quem eu tenho aprendido muito nesse último ano. Então, estou muito feliz dessa adaptação hoje com a Tânia. E a Zélia, moradora do Quilombo Drops, por favor, me corrija se eu falo alguma coisa errada, tá no microfone. Obrigada. Alô? 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 É que tem que descobrir qual que é esse daí. Já tá falando. Acho que tá agora. Será? Aqui para a gravação. Aqui. A Zélia, tanto a Zélia quanto o Maurício são moradores do Quilombo André Lopes, da agência do Quilombo André Lopes, que tem liderança da rede de sementes global do Vale do Ribeira. São coletores, integrantes dessa rede de sementes, e acho que vai ser muito legal trocar ideias sobre a rede de sementes hoje. E eles também organizam a Feira de Sementes quilombola, que acontece todo agosto, né? Em Eldorado. Aconteceu agora, foi incrível. E a Zélia também faz parte da organização do almoço da Feira de Semente, que é um almoço delicioso, e acho que ela tem muito para contar pra gente. E o Maurício também é morador do Quilombo André Lopes, é coordenador da associação do Quilombo André Lopes. Ele também é organizador da Feira de Troca de Sementes do Vale do Ribeira, e ele também trabalha como agente da Brigada do Prêmio Fogo do Ibama, que está localizado também no Quilombo André Lopes. E a Tânia é arquiteta, paisagista, ativista e uma querida colega. Mestre e doutoranda em História da Arquitetura e Urbanismo na FAUSP, bolsista do projeto de cooperação internacional Integrated Study on Urban Agriculture as Heritage, financiado pela Fundação Volkswagen.
Então, acho que eu vou abrir essa mesa de discussão, passando a palavra para a Tânia, que é aqui da casa. Que acho que, desculpa, para a Sônia. Passar a palavra para a Sônia. Desculpa, para a Sônia, da casa. E que acho que tem muito a contribuir com essa conversa. Arthur. Bom, boa noite a todos, a todas. Eu sou a Sônia Lavini, né? Moro ali no território do Pico de Jaraguá. São os Guaranis de lá, que estão localizados ali naquele território. Território muito difícil, né? Para quem não conhece, para quem conhece, né? Sabe a situação que nós vivemos ali, naquele território tão pequeno. 1,7 demarcado, ainda tem 7 aldeias ainda no processo demarcatório. Enfim, trabalho aqui no museu como mestre de saberes, né? Já tem um ano e 5 meses mais ou menos, não 4 meses. Recebo público aqui nesse espaço, né? Não só eu, mas temos mais 9 mestres que estão fazendo esse trabalho aqui no museu, né? Que é um trabalho muito importante para... eu sempre falo, né, que aqui é um espaço onde as pessoas têm a oportunidade de entender quem somos nós, né? Qual o motivo, por que foi planejado esse espaço, né? Então hoje a gente tem a possibilidade de estar vendo a realidade, né? O que era isso que nós queríamos, né? Então, um espaço onde a Campo Ordinário tem o Instituto Maracá, tem o Conselho Aturirim, que rege também, ajuda a manter esse corpo vivo, né? Então, é um museu totalmente diferenciado, né? Um museu onde tem artistas contemporâneos, obras contemporâneas, né? Então, aqui já tem uma obra da Rita Rubicuí, né? Então, tem todo o processo, livros, enfim. E os espaços vão se conversando um com o outro, né? Então é bem interessante. Quem puder depois dar uma olhada na exposição, vai estar à vontade. Enfim, voltando agora ao assunto da pauta de hoje, né? Falando sobre a Mata Atlântica, nós temos muitos desafios pela frente, né? Eu costumo, da forma que eu falo com o público e da forma de... Antes de eu trabalhar no museu, antes de existir tudo isso, eu já era uma pessoa que já trabalhava com esse ativismo, né, com essa fala. Eu já procurava orientar e falar para as pessoas a importância que tinha o bioma, a importância que tinha a vida dos povos dentro dos seus territórios. Eu sempre lutei por esses temas bem característicos dos povos indígenas mesmo, né? Então, eu já tinha acostumado a falar com o microfone, de falar para milhares de pessoas, então, muitas das vezes eu achava engraçado que na Avenida Paulista mesmo, né, então, tinha policiais, enfim, né, fazendo a segurança nossa também, e eu falava que eu estava armada, né, então eles já faziam assim, nossa, ela está armada, né, mas eu falava que a minha arma era... Aí eu mostrava, então, essa é a minha arma. Aí eles viam que quando eu falava, eu estou armada, mas eu estou armada de palavras, eu estou armada com microfone. E que a gente precisava ser ouvido, né? Então, já teve manifestações na Paulista falando sobre o verde, sobre o importante, mas eu via, assim, não é isso, cara, não é isso, ainda não é isso. Não é isso que é a mensagem que a gente quer passar, né? Então, e a gente vivendo todo o processo dentro do território de Jaraguá. A especulação imobiliária, os prédios sendo construídos, a aldeia começando a ficar cada vez mais apertada, as ameaças que a gente tinha, as perseguições também. Então, a gente começou a perceber que tem algo errado, até agora ainda tem algo errado. E eu lutando, sempre lutando, mesmo às vezes sem intenção, mas eu já estava lutando em relação a esse bioma. Eu já estava alertando as pessoas, porque a gente ouve muitos mais velhos, né? Muito assim, eu costumo ouvir muitos mais velhos.
quando eu não estava trabalhando, porque eu fiquei muito tempo sem emprego, eu ia na casa de reza, no Opur, né, e eu perguntava para os mais velhos, como é isso? O que a gente pode fazer por isso? O que vai acontecer daqui a um tempo? A gente vai estar ainda dessa forma? Vai piorar as coisas? Me diga. E ele começava a me explicar algo que agora eu estou sentindo na pele. Nós todos estamos sentindo. Então eu preservo muito os mais velhos, sabe? Eles sabem, eles entendem quando a gente pergunta. E o que nós estamos passando hoje, esse calor intenso, chuva intensa, é já algo que eu já sabia. Então eu já estou preparada para muita coisa. Mas nós precisamos realmente ter essa concepção de que nós não estamos sozinhos, né? Nós somos um corpo em movimento, mas nós precisamos ter essa consciência da preservação das vidas, né? A vida humana, a vida dos animais, a vida das árvores, enfim. E nós não estamos prestando muita atenção no que está ao nosso redor. A semana passada teve um grupo de alunos aqui e eu falei, olha, comecem a prestar atenção no céu. É mensagem, sabe, que começa a aparecer e eu falo, sabe, parece, do nada, assim, eu falo, olha, comecem a prestar atenção no céu. Eu não sei o que é. Eu estou repetindo de novo. Comecem a prestar atenção no céu. São mensagens que a gente recebe dos nossos antepassados, né? E que a gente precisa ter essa concepção de que nós não estamos sozinhos. Nós precisamos cada vez mais nos unir como seres humanos desse universo, né? E cada vez mais a gente se preocupar mais com os outros. Não olhar só para si ou só para a família, porque aqui estamos numa grande família, né? Eu sempre costumo dizer que nós falamos a mesma língua, nós respiramos o mesmo ar, e a floresta ela tem muito a nos fornecer, né? Ela tem muito a nos proporcionar coisas que vocês nem imaginam, muitas das vezes. Né? Então, quando se desmata, mata as vidas ali que fornecem o nosso alimento, vidas que fornecem a nossa água, vidas que fornecem até o próprio remédio que cura, né? Porque a natureza ela nos dá de graça, ela nos fornece. E os governos, enfim, não percebem isso, sabe? Ele se alimenta e não percebe que o próprio alimento que ele está comendo já vem da terra. Então, Sônia Guajajara fala muito sobre essa questão, Célia, enfim, Abral, são mulheres que ficam lá em Brasília e que hoje estão como parlamentares, mas muito antes disso, elas já falavam sobre essa questão da terra, a importância que tem, né, o planeta, e já viajou para vários países para falar sobre as questões ambientais, ainda continua falando sobre as questões ambientais, mas eu estou muito preocupada. Porque não estamos nos ouvindo novamente, né? Davi Yanomami já fala sobre a queda do céu, Ailton Krenak já fala sobre a questão das vidas dos povos, né? Que Ailton está insistindo muito. Eu estou vendo vídeos do Ailton, eu falei assim, ele está mandando recado e as pessoas ainda não estão conseguindo entender. Então, são essas coisas que nós precisamos estar atentos, né? Muito atentos. Então, hoje nós temos essa exposição, né, que você tocou aí, Anelê, foi um sonho mesmo, assim, foi um chamado de ter ela ali, sabe? Tinha que ter algo parecido, né, para que as pessoas entrassem dentro desse mundo de uma forma, olha, quando entra, por exemplo, alunos, professores, eu falo, olha, esquece lá fora, faz de conta que lá fora não existe, só existe aqui. Só existe isso que vocês vão ver. E aí eles começam a entender, né, a importância que tem. Bom, eu estou falando muito, Matheus, as pessoas aqui para falar, só para vocês terem
uma noção que é esse bioma, né, a Mata Atlântica, e é um dos principais biomas que a gente tem no mundo também, e ela não está mais aguentando, né, a pressão em cima dela. Então, somos nós, né? Somos nós, os guardiões, que vão poder sustentá-la até onde nós pudermos aguentar, até onde nós pudermos sustentá-la sozinhos. Porque está difícil, né, com a gente, né, essa situação. Assim, eu quero agradecer primeiramente, né, e depois a gente pode fazer perguntas, a gente vai responder. Obrigada, né? Boa noite, gente. Boa noite a todos, a todes, a todas. Para mim tentar me manter no tempo, eu preparei o texto, eu vou pedir licença para ler. Então, eu queria primeiramente agradecer, né? Muito, para mim é um grande privilégio de sentar aqui, ao lado da Sônia, da Zélia, do Maurício e da Laura. São pessoas que eu admiro muito e que me emocionam e me motivam por suas lutas e seus trabalhos. Eu também quero agradecer pelo convite do Chão Coletivo, representado pela Fefrite, a Azar, a Glória, o Júlio, por esse presente. Eu me sinto realmente presenteada aqui por vocês. E essa roda tem um título muito maravilhoso, né? Perspectivas desde a Mata Atlântica. Eu tinha combinado com a Laura que eu ia falar por último. Pensando, né, que eu sou a perspectiva mais deslocada dela, né, da Mata Atlântica. E de que eu não ia ter muito o que falar depois da Sônia, da Zélia e do Maurício, e que eu só ia provocar o debate, né, ia sobrar menos trabalho para mim. Mas na roda de terça-feira, a Tamicuã, ela me deu uma rasteira, então eu agradeço muito a Laura dar uma dupla rasteira, né? Agora cortaram o dobrado aqui. Na fala dela, ela disse que 72% da população brasileira vive no bioma da Mata Atlântica e nem se dá conta disso. Então, eu tinha esquecido que a minha perspectiva, e de todos nós aqui, em alguma medida, é desde a Mata Atlântica. E, pois estamos no seu domínio, ou deveríamos estar, né? Mesmo assim eu resolvi manter a minha proposta, que é a seguinte: eu vou propor um exercício com vocês, que são 3 perguntas, vou fazer 2 agora e a terceira no final. E só para ter uma ideia, se vai dar certo isso, quem topa fazer exercício pode, por favor, levantar a mão. Obrigada, gente. Muito bom. Então vamos lá. Pessoal do som, se puder ligar aí o áudio, colocar baixinho, por favor. Se vocês quiserem, vocês podem anotar no caderno, na folha de papel, ou só imaginarem mesmo, não tem problema. É um exercício de memória. Então, vou pedir para vocês respirarem bem fundo, profundamente. Podem fechar os olhos se vocês quiserem. E a primeira pergunta: o que é a sua herança vital? Pode ser algo material ou não, que um antepassado seu deixou, que faz você lembrar o que você é para você mesmo, para você mesma, para você mesmo. Algo que você quer carregar para o futuro. Posso fazer a segunda pergunta? Como você se sentiria
se esse algo, a sua herança vital, fosse arrancada de você para ser destruída, e que restasse dela, o que restasse dela, na verdade, valesse mais do que a sua própria vida, como você se sentiria? Bom, a palavra patrimônio cultural, ela seria um substituto do que eu estou chamando aqui de herança vital, na minha concepção. Eu gostaria de perguntar para a Sônia, por exemplo, se você, para você e para os Guarani, a Mata Atlântica pode ser considerada uma herança vital, que em Anderu e todos os antepassados depois dele deixaram para vocês. Bom, a gente fala muito do Criador, né? Ele que criou, não fomos nós, né? Então ele já criou para todos. Criou os rios, os animais, a floresta em si, nós somos só os guardiões dela, né? Então, assim, quando você fez a pergunta, ela falou assim, essa é a pergunta para mim? É a primeira pergunta. A segunda também, será que é para mim? É só para mim pergunta? Então, né, parente, você vê que parece que foi só para nós três a pergunta. Mas é isso, né? A Mata Atlântica, ela faz parte de nós. Sem ela, nós não conseguimos viver. Obrigada. Eu também quero perguntar diretamente aqui para a Zélia e para o Maurício, se vocês consideram que a Mata Atlântica é uma herança vital que seus antepassados, seus ancestrais deixaram para vocês. Meu boa noite a todos. Vou responder rapidamente, porque depois a gente tem muito que conversar ainda aqui. Então, assim, os nossos antepassados, eles tiveram uma luta dentro da mata atlântica que está localizada no Vale do Ribeiro. E assim, muitos deles já se foram e deixaram para nós como herança, para nós passar a nossa cultura, a nossa tradição, para os nossos filhos, nossos netos, e tentar sair dos nossos braços a corrente, que ainda tem algumas correntes segurando nós dentro do nosso território. Obrigada. Eu acho, né, num exercício imaginativo aqui, que se nós perguntássemos a onça-pintada, a onça-parda, a jaguatirica, a paca, a anta, ao cateto, ao tatu. Gente, pode desligar, desculpa. Obrigada. A cutia, ao pati, a irará, a lontra, a capivara, ao jacu, ao macuco, ao uitiariti, ao tangará, ao sabiá, à cabeludinha, à grumichama, ao ingá, ao jatobá, ao cedro, ao xixá, ao ipê, ao cambuci, ao jerivá, ao urucum e tantos outros seres da Mata Atlântica, será que eles não considerariam também ela uma herança vital? Existem alguns reconhecimentos, né, nacionais e internacionais de que a Mata Atlântica é sim patrimônio. E eu vou ler aqui para vocês alguns. O primeiro é o tombamento da Serra do Mar e de Paranapiacaba pelo CONDEFAT, que inclui também o Vale do Ribeiro, né? O CONDEFAT é o órgão de preservação do patrimônio estadual. E o tombamento foi realizado, né, esse instrumento que chama tombamento para a preservação da Serra do Mar e de Paranapiacaba, em 15 de junho de 1985. E consta no segundo artigo. O conjunto regional a ser tombado apresenta, ao todo,
ao lado de seu grande valor geológico, geomorfológico, hidrológico e paisagístico, a condição de banco genético de natureza tropical, dotado de ecossistemas representativos em termos de fauna e flora, sendo também região capaz de funcionar como espaço serrano regulador para a manutenção das qualidades ambientais e dos recursos hídricos da região litorânea e reverso imediato do Planalto Atlântico Paulista. A escarpa da Serra do Mar, que serviu no passado de refúgio climático para a floresta tropical úmida de encosta, exibe hoje os últimos remanescentes de cobertura florestal original do estado de São Paulo, fundamentais para a estabilidade das vertentes de altas declividades aí presentes, pouco vocacionadas para as atividades agropastoris, em face à sua grande vulnerabilidade ecológica, sujeita que está aos maiores impactos pluviométricos conhecidos no país. Bom, e desde 1981, a Mata Atlântica ela foi declarada reserva da biosfera mundial pela Unesco e é, até hoje, a maior reserva da biosfera do planeta, com quase 90 milhões de hectares nos 17 estados brasileiros. Tem como, só uma mençãozinha, do que eles colocam lá da importância dessa declaração, que o objetivo principal, dessa reserva é a conservação e recuperação de corredores ecológicos e de parcelas significativas da Mata Atlântica, bem como promover o seu uso sustentável. Então, num resumo, é uma proteção ambiental. Então, há quase 40 anos, pelo menos, as autoridades olham para a Mata Atlântica e reconhecem seus valores ambientais, paisagísticos, ecológicos, geológicos, hidrológicos, mas pouco se fala dos valores culturais, da importância vital dela para habitantes dela, nós inclusive. É como se esse valor fosse indireto, como se não tivéssemos memórias com relação à mata também, como se fosse só mato. Aí eu tenho mais duas provocações a fazer a partir dessa percepção que se relacionam com aquelas perguntas que eu fiz no começo. São dois livros que parecem opostos, mas que na verdade se complementam, porque apresentam esse mesmo modo de compreensão do mundo que olha para a floresta e diz que é só mato. O primeiro deles é A Ferro e Fogo, a história e a devastação da Mata Atlântica brasileira. Ele foi escrito por um historiador estadunidense brasilianista que chama Warren Dean. E é uma obra super importante, porque hoje a academia chama de história ambiental. E basicamente ele centra a narrativa em elementos da natureza. E no caso do Dean, a história está justamente tentando contar a própria floresta. E nessa história da floresta inclui aí majoritariamente a sua destruição. Os documentos que ele encontra para contar essa história são de destruição. Para resumir, bem resumido, não sei quanto que eu estou de tempo, mas eu recomendo a leitura. O Dean, ele conta essa história a partir dos ciclos de desequilíbrio da floresta, que sofreu e que vão se intensificando cada vez mais, e aí simbolicamente está aí nessas duas palavras do livro, nas ferramentas de ferro que são introduzidas pelos invasores, o que aumenta o poder destrutivo da floresta, e pelo fogo. E aí o fogo, preciso aqui destacar, pelos brancos, porque daí eles tocam o fogo de maneira indeterminada para criar o gado. E qualquer semelhança com Pantanal e Amazônia não é mera coincidência. A cartilha do projeto colonial ele continua a ser seguida. Mas para ele, alguma destruição sempre teve, e de forma bastante pessimista. Ele coloca a destruição como fato irreversível. Isso ele está falando, o livro é publicado no início dos anos 90, e ele faleceu em 94. Então,
é um pessimismo que é anterior a essa consciência mais geral de crise climática, embora ela já fosse de conhecimento dos cientistas, né, vamos dizer assim. Então, o trecho é o importante aqui para a gente para discutir. É impossível dizer em que medida se parecem com a floresta que ali estava antes da chegada dos primeiros homens. E aí os primeiros homens aqui, ó, por um parênteses, né, ele está falando, na verdade, dos anteriores aos homens dos sambaquis, né, de 13 mil anos atrás. Esses arvoredos sobreviventes exibem muitas das características da floresta primitiva. Mas persiste uma dúvida preocupante quanto à possibilidade de que já tenham ocorrido extinções locais, de que esta floresta não seja mais exatamente o que era no passado. Dada a impossibilidade de restaurar as condições originais sob as quais a floresta deve ter crescido, né, nesse passado remoto que ele está colocando, e muito menos de manejar sua recuperação. Então ele está colocando como é possível manejar a recuperação ou restaurar as condições do passado. Persiste uma dúvida, né, ele está falando que é impossível, a gente tem uma dúvida, ainda maior quanto à viabilidade de ela ser restaurada, mesmo se os seus atuais guardiões a isso se propusessem. Então, esses dois trechos, eles apresentam duas ideias brancas e ocidentais, coloniais, enraizadas no nosso imaginário. A ideia da incompatibilidade entre homem e natureza, né? Onde tem floresta, não tem gente. E a ideia de floresta virgem, primitiva, original. A natureza intocada, que também é incompatível com o homem, porque a presença altera, interfere na originalidade da natureza. E isso é o que aborda o segundo livro, que eu gostaria de comentar aqui. Como é que está o tempo? Vou tentar ser breve. O livro se chama O Mito da Natureza Intocada, do professor de Ciências Ambientais da USP, o Antônio Carlos Diegues. Ele é um dos pesquisadores que introduziu no país o entendimento de etnoconservação. E, para resumir bastante o livro, e aí esse eu recomendo a leitura mais do que o primeiro, inclusive que comece por ele, né? É uma leitura que dá para atravessar a leitura do Jim com esse olhar, tipo, aqui está o mito, aqui está o mito, aqui está o mito, né? Vai encontrando assim, ó, escaneando o livro nesse sentido. Bom, me perdi aqui. Bom, enfim, a ideia principal do livro é revelar a relação de aumento das áreas protegidas no mundo, incluindo unidades de conservação e parques nacionais, com o ideal de natureza da população urbana industrial. Essa relação, ela resulta, né, desde a origem do movimento conservacionista nos Estados Unidos, ainda no século XIX, resulta da expulsão das populações indígenas de seu território, com a desculpa de proteção ambiental. E para o professor Diegues, essa ação está fundada em mitos e neomitos, porque esses mitos vão se renovando, né? A gente agora está falando de outros mitos em cima dessa proteção ambiental de antes, né? Ela ganha outros contornos. Então, esse mito da natureza intocada. O primeiro mito, então, é da natureza selvagem, né? Ou seja, que ela não foi domesticada pelo homem civilizado, né? A gente só imaginar esses cronistas e viajantes que chegaram no Brasil e que se depararam com o sublime da magnitude das florestas e pensam que aquilo é impensável existir, né? Então, o homem civilizado, né, que determina o que é selvagem e o que é domesticado. E a contra-resposta, né, eu gostei muito da resposta da Sônia, porque reforça justamente essa contra-resposta que eu vou ler agora, é mais clara, né, assim, de quanto que isso é um mito. Né? Então, o chefe Sioux, né, chamado Standing Bear, né, ele fala o seguinte:
Nós não consideramos selvagens as vastas planícies abertas, os maravilhosos montes ondulados, as torrentes sinuosas. Para o homem branco, a natureza era selvagem, para nós era domesticada. A terra não tinha cercas e era rodeada de bênçãos do grande mistério. Então, o professor Diegues, ele critica, né, essa criação de parques e unidades de conservação sem população residente. E aí eu vou ler aqui um trecho que ele vai falar justamente sobre isso, né? A criação dos parques obedeceu a uma visão antropocêntrica, uma vez que beneficiava as populações urbanas e valorizava, principalmente, as motivações estéticas, religiosas e culturais dos humanos, aqui eu coloco um parênteses, né, não é o que o Diego está falando, mas dos humanos urbano-industriais ocidentais, né? O que nos mostra o fato de que a natureza selvagem, ou seja, essa aqui é considerada selvagem pelo olhar branco, não foi considerado um valor em si digno de ser protegido. E aí ele também vai incluir, num dos capítulos, alguns termos do movimento ecologista, ambientalista, né? Tem várias sessões, e uma delas é sobre a ecologia profunda. Essa é a última citação que eu faço para encerrar, tá? Então ele vai falar sobre a ecologia profunda. A vida humana e não humana tem valores intrínsecos independentes do utilitarismo. Os humanos não têm direito de reduzir a biodiversidade, exceto para satisfazer suas necessidades vitais. O florescimento da vida humana e as culturas são compatíveis com o decréscimo substancial da população humana. São compatíveis com o decréscimo, né? Acho que eu li de foi escrito. E o florescimento da vida humana requer tal decréscimo. Então ele está colocando aqui, e aí ele critica essa... Eu estou lendo isso porque tem coisas que dão para aproveitar e tem coisas que são problemáticas. E um dos problemas que ele coloca é dessa teoria malthusiana, né? Que a gente precisa equilibrar o planeta, então, para a quantidade de recursos que temos que reduzir a população humana, né? Mas, de fato, alguma parte da sociedade humana, ela pesa muito mais sobre a Terra do que outras, né? Bom, então eu vou fazer a última pergunta, tudo bem? Vou terminar. Você tem a chance de, talvez, reaver sua herança vital, aquela lá que você pensou. E, para isso, você precisa explicar por que ela é importante e por que ela precisa voltar a fazer parte da sua vida, do seu dia a dia. O que você diria para recuperar sua herança vital? Vou deixar vocês pensarem, eu quero só agradecer aqui esse presente mesmo, de estar aqui falando com vocês. Eu espero que isso tempere a discussão, e aí quem tiver interesse de já abrir a fala contando o que pensou e o que sentiu e as explicações, estou curiosa para saber. E é isso, muito obrigada. Obrigada, Tânia. Só antes de passar a palavra para o Maurício Prazelli, acho que eu queria refletir algumas coisas. Hoje, chegando aqui em São Paulo, a gente veio do Vale do Ribeira, do André Lopes, que é tanta água limpa e, enfim, presente no território. E chegando aqui em São Paulo, a primeira coisa que a gente vê é essa nuvem de poluição, né? E acho que quando você traz isso de algumas pessoas pesam mais no território do que outras, a gente chega em São Paulo e vê isso claramente. A gente estava falando no carro, tem um monte de prédio sendo construído, o tempo todo a gente estava falando como o prédio está pesando no território mesmo, né? E como é importante discutir isso. E aí, antes de passar a palavra para vocês, eu queria também refletir como a Mata Atlântica, e nesse sentido, trazendo também nossa perspectiva como fazendo essa roda de discussão como arquitetos, como a Mata Atlântica é construída todo dia, né? Você, Sônia, no seu território, no Jereavá, Zélia, Maurício, no André Lopes, estão todo dia cuidando desse território e fazendo que ele permaneça vivo, né? Acho que isso também ficou muito forte na sua fala, que todos nós respiramos esse ar e como a gente está construindo esse ar e construindo a memória viva. Então, só para passar a fala para Zélia e para o Maurício,
eu participo, eu e o Fred também, a gente participa do GT da Roça uma vez por semana lá em Eldorado, na Parque Vale, uma vez por mês. E o que eu falei? Estou nervosa, gente. E tem uma fala que eu acho que pode ser muito legal para abrir essa conversa com vocês, que foi da Dona Diva, que um dia ela falou assim: semente tem uma história, uma vida. Semente sem história não nasce. A gente aprende porque a semente tem que ser bem tratada. Técnicas de cuidado das sementes, importância de saber a história das sementes. E aí também teve uma outra fala no GT que foi a seguinte: eu não pego semente sem história, isso refletindo na feira de sementes desse ano. Não pego semente sem história, semente transgênica também tem história. Se não souber a história da semente, eu não vou pegar. E se um cará tem 300 anos, eu preciso saber. Então, acho que isso pode abrir também essa discussão com vocês, de todo o saber do cuidado da semente, da coleta. Outro dia que eu aprendi muito com a Zélia coletando semente de tomatinho de galinha na beira da estrada. Então, acho que vocês têm muito para trazer para essa conversa. Obrigada. Boa noite a todos. Como ela está dizendo, eu vou responder a pergunta, a segunda dela aqui, que ela falou sobre o que seria de nós, né, se o que é nosso fosse tomado. Né? Então, se nós que moramos nos quilombos, faz igualmente a da Sônia, né, que é o mesmo problema, se nós fosse tomado, nós não seria nós, né, não estávamos nós aqui. Então, para nós pegamos para cuidar do nosso território com garra. Na verdade, ele é o que nos trouxe a vida, que meu esposo é um pouquinho mais velho, né? Eu tenho 50 anos que moro ali, e dali eu não quero arredar meu pé, porque eu sempre falo para a Laura, se eu sair de lá para vir para São Paulo, eu não vivo. Né, que eu já nasci e me criei naquele lugar, e ali é a minha terra, e é ali que eu quero terminar a minha vida. Né? Então, sem a nossa terra, nós não somos ninguém. Então, nós temos que lutar com garra para que os grandões não venham tomar o de nós. E também nós já passamos por processo de ser despejado pelo próprio prefeito da nossa cidade. Quando começou o nosso quilombo, né, que foi associações lá, e nós fomos quase despejados, que assim que foi levantada a associação, ele queria dar caminhões para tirar nós de lá, né? Então, nós, graças que nós temos bastante parceiros, que foi a doutora Sueli, a doutora Maia, que ajudou a gente, né? Ele criou a associação e nós estamos lá lutando, ainda temos problema, muito problema, né? Mas nós estamos lá lutando para nós vencermos, né? Para que nós possamos conservar a nossa cultura que nós temos, né? E deixar para os nossos filhos, nossos netos. Então a gente luta por isso. E eu falo que eu saí de lá e não vivo, né? Em outros lugares não, porque já nasci e me criei lá, então minha terra é ali, né? Meu lugar é ali, eu quero ser, nós somos os guardiões, né? Também temos que ser os guardas, tipo os leões e as onças, né? Quando vir alguém, nós cercar e não deixar pegar o que é da gente, né? Então, ela está falando também da rede de semente. Tem 6 anos que a gente trabalha, né? Na coleta de semente nativa. Não que nós, né, do Vale do Ribeira, temos necessidade de plantá-lo, né? Porque nós, né, a Mata Atlântica, nós conservamos, né? Desde a minha idade de 9 anos, eu já aprendi com meus pais, meus avós, como cuidar, como fazer as nossas plantações, né? Deixar a terra descansar, para depois replantar, né? Sempre a gente está cuidando. Mas como a gente vê fora, né? Como está o sofrimento, a gente entrou nessa rede de semente para levar para mais longe, assim, não está tudo para florestar, né?
Então a gente entrou nessa rede para uma ajuda mesmo, porque a gente quer levar vida, porque vê as águas, né, desaparecendo, tudo, né, por causa da desmatação. Então a gente luta por isso, né, para levar vida para outros lugares que não tem. Então, para mim é um privilégio, que quando começou mesmo eu já fui até para o Xingu, para me ver, né, como que era lá. Que quando o Juliano, que é o nosso parceiro, né, na Luísa, que levou até nós, ele falou para nós que tinha uma viagem para lá, só que era meu esposo que era para ir, ele não quis, eu falei, eu vou. Só que eu não era coletora ainda, né? Daí eu falei, eu vou. Aí eu fui, cheguei lá, pensei comigo, falei, eu vou, mas o Juliano está enganado comigo, ele está achando que eu vou lá para me cair na deles, para eles virem tomar a nossa mata, né? Eu sou leiga, nem pensei. Cheguei lá, vi totalmente diferente. De lá eu trouxe para cá, né, para a minha comunidade, e está crescendo. Somos 15 coletores já na minha comunidade durante esses 5 anos que a gente está. Para nós é um privilégio. Aí nós lutar, né, para nós conseguir levar, né, as naturezas, porque, igual ela falou, a gente passou na mata, lá no nosso território, muita água, aquelas águas lindas, agora chega aqui, sente aquele mau cheiro, pra gente até faz mal, é verdade, porque a gente não acostumado. Aí ela falou, nossa, vocês passaram tanta água, né, limpa, e já chega aqui, vocês vê esse cheiro, né? Coisa que acontece, né? Mas a gente luta para ver as nossas águas sempre conservadas, né, limpa, e no nosso território também. E se tiver mais alguma coisa, depois se quiserem perguntar, eu respondo sobre a semente. Vou passar a palavra para o Maurício. Laura, pode passar? Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Como vocês já sabem, meu nome é Maurício, tenho 53 anos, nasci e criado no Quilombo Avelox. A minha história de vivência ali dos antigos já vem desde 1830, e o nosso povo, antigamente, eles trabalhavam nas suas lavouras de subsistência e vem ensinando o mais novo como é que cuida de uma natureza, que é a vegetação de pé e comida na mesa. Então, o nosso pessoal antigo, como eu também não fui alfabetizado, mas assim, a gente já tem mais uma noção do que acontece dentro das leis e dentro de alguns decretos. Nós já somos assim, uma comunidade que antes o pessoal vivia mais disperso um do outro, não viviam aglomerado igual é hoje na minha comunidade. Hoje nós temos 82 famílias na comunidade, em torno de quase 400 pessoas que vivem, que tudo família, parentesco. Alguns não conseguiram viver lá dentro, saíram para poder fazer seu dinheirinho na cidade, pegar um emprego, fazer uma faculdade e daí em diante, né? Mas o restante do pessoal ainda se encontra lá. Eles têm seu trabalho da agricultura, trabalham na sua vaga de subsistência, e com o tempo passando, veio alguns conflitos nas áreas que a gente tem lá. Minha comunidade, ela tem 3.116 hectares, só de área que a gente usa é 1% de todas essas áreas que o pessoal usa, não chega a usar 2%, que é muita mata que a gente tem dentro do nosso território. Temos 213 nascentes de águas, todas as águas dela, a maioria delas são águas potáveis, algo que a gente bebe, algo que a gente toma banho, algo que a gente faz vários usos dela dentro da nossa comunidade. E a gente tem trabalhos com turista, recebe turismo lá, escolas particulares e vários outros que a gente passa algumas histórias que a gente tem de vivência na nossa comunidade.
quando a gente fala das histórias assim, o nosso povo viveu. Para eles poderem comer um arroz, eles tinham que socar no pilão. Eles tinham que fazer aquele arroz ali dentro do território que hoje é nosso. Temos um reconhecimento, não temos título ainda, só temos uma área pequena que tem título, mas foi reconhecido pelo governador Mário Covas, uns dias antes dele morrer. Ele reconheceu as comunidades quilombolas do Vale do Ribeira. E as comunidades, elas são bastante. E elas dependem de trabalhar nas suas áreas, dependem de fazer o seu sustento, dependem de colocar comida na mesa, porque hoje a gente vê que tem muita coisa difícil, para nós principalmente, que somos bastante leigos. Então a gente não consegue, como a minha esposa disse, não consegue viver na cidade, porque a gente já temos assim dizemos, já temos um macete como viver na roça, de uma mandioca, um feijão, um arroz, um milho, que a gente planta, um legume, que tudo isso que a gente está colocando aqui, se um dia vocês tiverem a oportunidade, vai na feira de semente que acontece todo ano, na cidade de Eldorado Paulista. Lá a gente tem tudo quanto é lavoura da nossa subsistência. Lá a gente tem tudo quanto é remédio que a gente tem dentro da Mata Atlântica. Remédio que vocês nem imaginam, né? E o nosso povo, antigamente, eles viveram disso. A noção que a gente tem, que a minha avó é um exemplo, ela morreu com 97 anos, ela nunca foi no médico, ela nunca procurou um médico, até porque onde eu moro hoje, até com os seus 40 anos de idade, a minha avó não tinha estrada ainda, não existia visitação turística na Caverna do Diabo. Então, depois dos 40 anos de idade, começou a vir uma estradazinha de chão. Aí então começou a circular carros, mas tipo assim, era Jeep, Fusca, Brasília, que conseguia ir lá chegar mais perto das comunidades. E a minha avó teve essa vivência na roça, ela ensinou como que a gente fazia uma farinha, como que a gente fazia um biju, como que a gente torrava um amendoim para fazer uma paçoca. E tudo isso a gente colocou hoje, a gente coloca na feira de troca de semente na cidade de Eldorado. E a gente, assim, vê bastante gente perguntar, mas como que é isso? Como que vocês conseguem fazer essa vivência? Pô, a mata, ela oferece para nós. Ela oferece para nós. Nós desmata 1%, enquanto o fazendeiro desmata 50%. E a gente é questionado com a legislação ambiental por conta desse desmatamento que é 1%. Hoje a gente vê vários fazendeiros tacando veneno desde a beira do rio, na beira da estrada. E nós não usamos esse tipo de produto, nós usamos a nossa tese, que é a cultura, fazer uma rocinha, fazer o acero, queimar, porque a própria cinza, ela é nutriente à semente, ela ajuda a fortalecer e ser um alimento saudável. Agora, quando tem produto químico, já é mais diferente, você já vai ter um problema de saúde, já vai ter um probleminha no estômago. Por quê? Porque aquilo vai acabar acasalando no estômago e acaba causando doença mais tarde, que a gente talvez nem perceba o que está acontecendo. E a gente consegue, na nossa comunidade, vários alimentos ainda. A gente compra sim, alguns compra na cidade, mas nem tudo a gente consegue comprar na cidade, a gente consegue produzir, né? A gente tem lá várias qualidades de banana que não tem no mercado, não tem no mercado. Nós temos, nessa feira que aconteceu deste ano, nós conseguimos colocar lá banana pedra, banana São Tomé, banana vinagre, e você não acha no mercado essas bananas. Vocês não conseguem ver. E as nossas comunidades têm essas bananas. Uma banana que não precisa
colocar produto nenhum para ela poder ter a sua produção. E a gente consegue isso. Tem o próprio mel de abelha, o mel que é da própria mata, que não precisa a gente cozinhar um açúcar para fazer o mel, para enganar ninguém não. Lá vocês vão ver o mel puro da abelha. Vocês vão ter uma comunidade chamada Porto Velho, eles conseguem trabalhar com o mel da abelha e a farinha. Eles fazem várias coisas com a farinha e o mel de abelha, sabe? E eles têm o seu sustento, a maioria com essa tradição, essa cultura deles. E nós estamos trabalhando para que os nossos jovens, eles consigam, não que a gente queira levar isso para a roça, não, porque hoje a tecnologia avançou bastante, a gente sabe disso. Então, eu, por exemplo, eu tenho que viver essas duas coisas, a minha cultura e a tecnologia. Não querer que o jovem vá para a roça, não é isso, mas que ele sinta que essa cultura nós temos. E a gente faz na escola uma conversa sobre isso. O que é a cultura brasileira? O que é a cultura quilombola? O que é a cultura indígena? O que é a cultura dos caboclos? O que é a cultura de tudo? Então todos têm sua cultura, né? Só que alguns em termos diferentes. E talvez vocês também tenham uma cultura, mas o termo é diferente, né? A nossa cultura é uma cultura quilombola, que trabalha na roça, que anda com os pés no chão, né? Isso a gente tem a vivência de andar com os pés no chão, ir no rio pegar um peixinho para comer. Então a gente tem essa cultura. E os demais, igual vocês, não que a gente está falando contra isso. Vocês vão para o mercado comprar um peixinho para comer, não é isso? Então é um pouquinho diferente a cultura. Falando da poluição, a gente vê um grande rio aí, ó, uma extensão bonita, mas infelizmente não pode fazer o uso dela, porque a poluição tomou conta, né? Que podia ser um rio limpo, que podia o povo tomar um banho, se divertir na hora dos calor, mas não consegue. Aonde vocês vão ver isso, sabe aonde? Nas comunidades quilombolas do Vale do Ribeira. Vão lá, vocês vão ver o que é rio para tomar banho. Vão lá, vocês vão ver o que é cachoeiras, para você ver a boniteza da natureza que o quilombola oferece para vocês. Então, nós conseguimos proteger essa natureza. Nós não conseguimos deixar. Hoje nós tivemos muito conflito com o terceiro, que a gente quer defender a área. Olha, nós temos uma cidade chamada Sete Barra. Quando um quilombola plantou lá 10 mil pés de pupunha para fazer seu dinheiro, o prefeito da cidade plantou 1 milhão. 1 milhão de pés de pupunha. Olha só a diferença. Então, quer dizer, quanto de mata ele não desmatou para fazer 1 milhão de pés de pupunha? Enquanto um quilombola planta só 10 mil, 5 mil, não consegue plantar mais do que isso. Por quê? Porque tem um trabalho extenso, ele não consegue fazer, trabalhar no pupunha e trabalhar na sua lavoura de subsistência. Então ele planta esse pouquinho que é para ele tentar se manter. Aqui embaixo, aqui embaixo, o rio estava batendo. Está por cima do cimento, está passando limpinho aqui embaixo. O guardião está segurando ele. Aí lá no Anhangabaú também. O guardião está segurando lá no Bexiga, né, cara? No Bexiga eu ouvi o barulho dele. Eu pus o vídeo na terra para ver o barulho dele. É assim que a gente vive dentro desse estado de pessoa. O rio passando e as pessoas pagando uma garrafinha de água, R$5. E ele passa aqui de graça. Até o dia que eu me voltar, cara, eu já pego aqui embaixo. Nossa, o Davi tá me olhando. Não, vai dar vontade. Mas esse é um equívoco que é difícil do próprio brasileiro entender. Né? Porque assim, a própria natureza oferece, talvez não consegue compreender a política dessas coisas, né? Mas quem tem essas coisas hoje, água limpa e rio, onde que tem, o pessoal anda, corre para tudo quanto é lá, é só nas comunidades quilombola, indígenas, caboclo e tudo mais.
Os demais não, porque assim, eu sempre, como a Laura está direto lá em casa, toda vez ela está lá, a gente está conversando, falando assim, olha, em São Paulo, o povo está preso. Por quê? Porque você tem um filho, você não consegue criar ele solto na rua, que é muito perigoso. Nós não, lá o pessoal nosso, eles vai para tudo quanto é lado, dentro da comunidade. Ando de sapato, descalço, de chinelo, qualquer coisa, de bicicleta, de carrinho de mão, tudo quanto é sapato, tudo. E dentro de uma cidade, não conseguem fazer essa vivência. É muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Então, se um dia vocês quiserem ver uma coisa bonita e boa, da natureza e a vegetação de pé, visite as comunidades. Vocês vão ver o que é coisa boa. Tá bom? Obrigado. Obrigada, Maurício. Obrigada, Zé. A Sônia teve que ir embora, mas ela também deixou uma despedida. E eu queria agradecer muito esse debate. Acho que talvez a gente tenha tempo para alguma pergunta. Esse faz faculdade até, acho, né? Eu não queria ficar aqui escondida. Mas então, queria agradecer muito a fala de vocês, Zé e a Maurício. Foi muito, nossa, demais assim ouvir. Realmente a vivência nossa aqui da cidade é muito diferente. Tenho muita vontade de conhecer mesmo, conhecer essa outra possibilidade de vida mesmo, que pra gente é uma distância assim, quilométrica mesmo, assim, infelizmente. Mas enfim, é possível mudar, né? Mas, enfim, o que eu queria perguntar mais para a Zélia e para o Maurício mesmo, que você até falou um pouco dos jovens. Queria saber, assim, como que são os jovens lá no Quilombo, a relação deles com a roça, até mesmo isso, assim, agora que tem a estrada de terra, que existe uma ligação mais forte com a cidade, com outras formas de viver fora do Quilombo, queria que vocês contassem, assim, como que está sendo lidar isso dentro da comunidade, perguntando mais por curiosidade mesmo que eu tive ouvindo vocês. Eu só queria saber mais dessa troca de sementes, que sementes são essas, de onde vêm as sementes, quem participa disso. Muita coisa. Então, nós tivemos nosso jovem, desde 93, já conseguimos algumas ONG, alguns parceiros para fazer alguns cursos ali dentro da comunidade. E alguns conseguiu o curso, ele achou que ele tinha que ganhar mais um pouco de dinheiro para poder fazer outros cursos para ele ser beneficiado. E a gente conseguiu algumas ONGs fazer curso, como trabalhar, como mexer com o computador, né? A gente trouxe uns cursos de gastronomia e trouxe mais outros cursos que eu não consigo lembrar agora. Mas foi interessante porque, assim, além disso, a gente conseguiu, do governo do estado, na época, era o Geraldo Alckmin, uma escola técnica, que uma parte do jovem ele conseguiu segurar, que não tem curso direto, mas assim, tem alguns cursos que ele consegue durante o ano ter nessa escola. E os jovens, os maiores, hoje, que já são até casados, eles não conseguem voltar agora, sabe? Mas eles têm o desejo de voltar para a comunidade. Eles têm o desejo de voltar ali para ficar perto dos seus avós, de suas mães, dos seus tios.
Porque assim, a ligação nossa com os jovens foi muito forte. Que a gente, tipo assim, eu se dou conta como culpado que não consegui segurar. Que a gente não conseguia na época grandes parceiros que a gente tem hoje, sabe? Que se a gente tivesse nessa época, a gente conseguia segurar os jovens, a gente conseguia, que muitos deles conseguiram cursos de monitor ambiental. Só que a gente conseguiu um curso para trabalhar a comunidade, não o Caverna do Diabo. Porque Caverna do Diabo já tem bastante monitores. Tem gente que quer formar os monitores para trabalhar a cultura, para trabalhar a tradição, contar a história como que é a comunidade, do que viviam, o que comiam, por que usavam a canoa dentro do rio Ribeira, por que a extensão do Ribeira de lá do Paraná sai até no rio, até no mar de Iguape, quantos a extensão é. Então a gente queria que os jovens ficassem para trabalhar essa cultura, né? Que a gente conseguiu de uns anos para cá, de 93 para cá, a gente conseguiu fazer esse trabalho com o turismo e receber pessoas para ter conhecer a nossa tradição também, né? A gente recebe esse pessoal e trabalha com os jovens que tem dentro da comunidade. Então a gente tem uma apresentação de Tucuca, a gente tem uma conversa com eles, incentivando por que a gente fazia essa Tucuca. E daí a gente fez algumas oficinas com eles, né, para tentar segurar os jovens que estão hoje na comunidade. A gente conversa, conta a história, tudo. Mas a vivência, na prática, eles não conseguem viver. Então a gente quer fazer mais cursos hoje, que é para segurar o que está lá. Eles consigam o seu dinheirinho lá, consigam fazer a sua rocinha e tentar manter aquilo ali, porque assim, se a gente desistir da área do quilombo, já era. Aí vira tudo parque, ou talvez vira lá um monte de braquiará aonde o fazendeiro põe gado, né? E acaba a cultura da tradição. Porque nós temos um direito que ela está na Constituição Federal. O quilombo tem o direito de viver da própria natureza que existe dentro do seu território, né? Tanto de frutas, legumes, como de ervas medicinais. Isso a gente tem já relatado e é reconhecido como dentro da lei. Então a gente consegue fazer isso na comunidade hoje. Ela perguntou como se a gente não tem as sementes. Então a gente, essas sementes como arroz, feijão, a batata, tudo já vem dos nossos mazéios. A gente segura, né? Consegue manter ela ali. Aí aqueles que perdem a muda, aí a gente leva na feira lá e faz a troca. Quem tem, troca uma, por exemplo, se eu tenho uma qualidade de batata, aí o outro não tem, aí a gente faz troca. Daí eu falo, eu não tenho dessa, você troca comigo. É a mesma coisa, é a cana, a rama. E quem não tem, não consegue ter nenhum, compra. A gente vende um pouquinho. É assim que a gente mantém ela, mas é tudo assim, tipo, tradicionais mesmo. Ela é orgânica mesmo, não é transgênica. Ela é toda, né? Tem várias marcas de arroz, feijão, tudo, mas é da cultura da gente mesmo, a gente que mantém elas para segurar, né? Para a gente sempre ter. Só para ajudar ela aqui um pouquinho, assim, a feira deste ano foi tão diferente que a gente mais vendeu do que trocou. Por quê? Porque vem muita gente de fora, sabe? De longe.
e acabou comprando. A gente perguntou: você tem alguma coisa para nós trocar? Ele falou: não, eu quero comprar, não quero trocar, que eu não tenho nada, eu quero levar o seu para minha terra, no lugar. E foi uma coisa tão, assim, bastante especial, que eu acabei inventando um licor de jabuticaba e, cara, não sobrou nada. Não sobrou nada. Todo mundo quis comprar e tomar dele, né, um copinho. Começou a fazer fila de gente. Falei: nossa, não vai dar nada. E esse ano que vai vir agora, parece brincadeira, mas não vai ter. Porque as jabuticabeiras deu muito pouco jabuticaba. A gente faz da jabuticaba mesmo, entendeu? É muito... mas é isso, gente. Para lembrar também a comida que ela estava falando lá, que eu faço parte da cozinha, né? É todo da roça, não tem nada na cidade. Tudo isso vai lá é tudo natural da roça, né? A gente faz tipo um arrecadamento, né? Para dar as coisas, até a mistura que vai na mesa é do lado do sítio natural, tudo criado, quando é por carne mais de porco, né? Aí a gente compra deles para manter lá. Se uma hora quiserem lá para experimentar, traz lá. É que o porco é caipira mesmo, sabe, gente? Ele não é criado com nenhum tipo de produto que estimula para crescer rápido. Para vocês terem mais, um porquinho desse, para ele ficar com 20 quilos, ele leva quase 6 meses. A gente tem que tratar dele todo esse tempo. E a gente faz esse... Só que agora, esse ano, a gente está querendo mudar a estratégia, sabe? A gente quer colocar galinha caipira. Galinha caipira. Então a gente está tentando mudar, porque todos os anos é porco, né? Todos os anos é porco. E o pessoal falou: não, vou pôr a galinha caipira também. Aí, é muito bom também a galinha caipira, né? Que mês que é a feira lá? Ela costuma ser o mês de agosto, né? E quando vai chegando próximo, vai ser divulgado a data certinha que ela vai acontecer. Dá tempo? O bom é que eu acho que a senhora já respondeu. Vou tentar bem formulando a pergunta também, mas ela vem bem pelo meu interesse de Uruá, morador da Mata Atlântica urbana. De Uruá sendo não indígena e não morador de espaços tradicionais, inclusive, né? E que está ligado com a mata. Aqui estamos na cidade e a minha questão vem bem disso, de forma básica, se ainda, onde está, acho que vai para os três, inclusive de formas diferentes. E conhecendo um pouco do trabalho da Tânia, lá da plataforma que eu li, entender onde está a Mata Atlântica na cidade, porque acho que vem muito da inquietação, até porque em casa a gente tem muito esse trabalho, né? É uma casa, até com um certo espaço tem um quintal, e, por exemplo, nessa chuva caíram 4 bananeiras que a gente tem lá, e é uma logística louca, não é simplesmente corta a bananeira e deixa ela inteira, a gente tem que fazer toda a poda, folha por folha, para deixar pequenininho e caber nesses espaços. Ou seja, uma guerrilha num espaço pequeno. E dentro dessa minha referência e do trabalho até com a minha mãe, com o trabalho que eu tenho com o Jurandir, das conversas com o Jurandir, é tentar entender como a gente resgata. É por isso que eu disse que a Sônia respondeu um pouco minha pergunta antes, porque ela colocou a orelha no chão e ouviu o rio. Uma das soluções que ela dá é pega uma picareta com esse negócio e traz de volta esse rio. Mas eu queria entender, na perspectiva da Tânia, na perspectiva de vocês, não moradores de cidade, mas até pelos conhecimentos que vocês trazem, e os conhecimentos às vezes bem específicos de como fazer aquela semente crescer,
e como isso se dá para resgatar a nossa Mata Atlântica, lembrando que também esses juruás que aqui estão, a gente é morador dessa Mata Atlântica, né? Não sei quem é aqui. Olha lá. Então, são práticas que até mesmo o poder público ele não consegue entender porque o quilombo mora, porque os indígenas, porque os demais moram numa Mata Atlântica. Hoje, eu aprendi com a minha avó assim, hoje a gente vê previsão do tempo no celular e na televisão. Possa ser que vocês não entendam o que eu vou dizer, mas assim, a minha avó chegava numa casa de formiga, ela abria ela e ela dizia para mim, ó, meu filho, daqui 3 dias vai chover. Ela abria ali aquela casa de formiga, ela falava para mim, daqui 3 dias vai chover. Falei, nossa, mãe, como assim? Não sei porque, ó, a formiga ela está carregando tudo os filhotes para baixo, para fugir da chuva. Aí quando ela trazer para cima, vai fazer sol. Se aprenda isso. Então são coisas da natureza que a gente não consegue fazer tudo a vivência, sabe? E essa expectativa da gente, um resgate, a gente já vem há muito tempo, sabe? Como resgatar uma semente, uma muda. Hoje a gente procura nas comunidades, sabe? Que agora a gente procura pelo celular, na verdade. O colega manda lá, meu compadre, você tem feijão, bico de ouro para trocar comigo vender? Então a gente faz isso para resgatar uma semente que talvez eu não tenha. Feijão carioca, você tem feijão carioca daquele antigo, não desse de agora, daquele bem antigo, para trocar comigo com outro feijão que eu tenho aqui. Então ele manda, tira foto e manda para mim, ou eu mando para ele, dá para trocar, vamos trocar para resgatar aquela que eu não tenho, que ele também não tem, entendeu? E para resgatar os demais, a gente resgata cana, banana, cana a gente tem lá, cana bambu, cana caiana, cana mole, cana cana verde. A gente consegue, o que não tem, a gente vai no grupo e fala com o companheiro, a gente acaba trocando, a gente resgata para que não perda a nossa cultura. Eu ouvindo aqui, né, as respostas das perguntas anteriores e tentando conectar com... Eu escrevi assim a sua pergunta, eu não sei se era isso que você quer dizer, mas quais seriam as estratégias para fazer a Mata Atlântica na cidade, né, essa reconstrução incessante, ou de identificar, de alguma maneira. Mas aí, agora eu não me lembro quem é que falou da experiência da cidade, né? Bom, eu tenho 40 anos e eu nasci ali na represa Guarapiranga, cresci lá. E durante muitos anos, eu não vou lembrar agora quanto, mas até muito recentemente, eu acho que até uns 13, 14 anos, a padaria mais próxima do meu bairro ficava a 2 quilômetros. E eu convivi com galo cantando, vaca passando no terreno baldio do lado, andei a cavalo, né, assim. Então, é um contexto de cidade que a gente falava que a gente ia para a cidade quando ia visitar minha avó, que morava aqui perto, né? Então, o sentimento que eu tenho é que eu estava deslocada desse contexto que eu estava tentando trazer aqui, né? Que é essa separação muito forte, né, com a natureza. Então eu vivi com uma proximidade, né? Não cheguei a plantar, né? Meus pais, embora meus avós do Pernambuco plantassem, meu pai tivesse trabalhado na roça, quando veio para o Brasil, para São Paulo, não fez mais isso.
Mas isso sempre me inquietou, assim, de alguma maneira, né? Assim, de estar na cidade com essa sensação de que não faz muito tempo que a gente perdeu essa janela, né? Para ver esse outro mundo, essa outra possibilidade de viver. Acho que foi isso que a Asa falou, alguma coisa assim, né? Esse modo de vida que está aí, né? Ela tenta se reinventar o tempo inteiro. E aí, eu acho que esse pessimismo que o Ogundin traz, né? De que a destruição, ela é, assim, está garantida, né? E ela continua acontecendo. Então, embora eu tenha a impressão de que tem algumas coisas no extremo sul de que melhoraram, porque tem as pessoas que têm se articulado mais, os indígenas, né, Guarani lá do extremo sul, agricultores, vários parceiros, né, eu inclusive estou ali nessa tentativa, mas ainda parece muito distante do que a gente chama cidade, embora a minha defesa aqui, e eu vou sustentar isso no doutorado, eu espero, que aquilo também é cidade. É uma outra forma de cidade, e que a maioria das pessoas fala que não é cidade mesmo, né? Esse imaginário está tão entranhado que cidade significa urbano, destruição, concreto em cima de tudo, que quando mesmo a gente em São Paulo ter algo que seja alternativo a isso, ou tente se adaptar, né? Numa situação, às vezes, inclusive, de pobreza, né? Que, assim, é pela falta que se reinventa, né? Não é necessariamente uma coisa romantizada, tem muitos problemas nisso também. Mas aí é que está, acho que essa reinvenção ela se faz por esse exercício de memória, que é entender de onde que eu vim, onde é que estava alguma coisa que eu preciso resgatar, e às vezes é isso, é uma ação. Às vezes não é um objeto que te entregaram e você vai guardar com muito carinho na sua gaveta, né? Às vezes é uma coisa que alguém da sua família fez. E isso mudou a história que chega até você de alguma maneira, né? Para bem e para mal. Às vezes a herança não é assim muito boa, né? E eu acho que esse exemplo que você deu da bananeira que caiu e precisou picotar, eu acho que ela apresenta já o problema e a solução, né? Então, quando a gente vai pensar agricultura ou agrofloresta no meio urbano, mais densamente, né, construído, a gente precisa adaptar, e a gente precisa usar mais da tecnologia, de alternativas que não são necessariamente aquilo que está sendo praticado num lugar que tem 3.263 hectares, é isso? Então, bastante, né? 3 milhões, né? Então, a escala da relação de vida e de entender o ecossistema é muito diferente. Às vezes a gente vai, sei lá, eu tenho umas relações esquisitas, né? Eu morei muito tempo na Guarapiranga, nesse contexto que eu relatei rapidinho, mas hoje em dia eu moro no Bexiga, num apartamento. E as visitas de bichos que eu tenho, às vezes, não são das mais gostosas, que é tipo barata, né? Mas já aconteceu assim, de abelha aparecer em casa, perdida, se debatendo, e eu dar o mel para a abelha. E é incrível, porque ela estava quase morta e ela se revitalizou assim e foi embora. Então, não sei se isso é uma lufada de esperança ou não, mas eu acho que é um pouco essa guerrilha ecológica subversiva que a Sônia trouxe, né? Às vezes é pelas frestas, igual essas ervas que nascem no asfalto, quando deixa de ser cuidado, né, pela zeladoria, mas aquilo mostra que a vida ela resiste, ela persiste, ela quer viver, né? Então, todas as formas de vida, né? Assim, não só a gente. Só para me responder, porque senão eu vou acabar esquecendo. Na minha casa tem um pilão, não sei se vocês sabem o que é pilão. Pilão é de socar. Esse pilão, a minha avó com 12 anos de idade já socava arroz nele.
Eu imagino que ela morreu com 97 anos, faz quantos anos? 30 anos que ela morreu. Faz uns 30 anos que ela morreu. 97 para mais 30, vai dar o quê? 127 anos. E ela já socava arroz nele com 12 anos de idade. É um tipo de um artesanato, uma madeira, que ele até hoje nós temos na nossa casa, sabe? Eu imagino que esse pilão deve ter uns 150 anos, 160 anos. E tá lá, para qualquer um querer ver, é só ir lá. A Laura já foi lá, o Fred foi lá, viu lá o terreiro da minha casa, como é que é. E o pessoal usava esse pilão, assim, quando ia colher o arroz, eles faziam um tirão, sabe? Igual está aqui, um tirão, isso aqui é um tirão, para nós entendermos que esse aqui é um tirão que a gente está aqui fazendo uma conversa, né? Então o pessoal fazia esse mutirão para colher os arroz da roça. Então o pessoal, ele colhia cacho por cacho do arroz. O arroz é tipo um trigo, ele dá um cacho. Então o pessoal colhia, por quê? Porque ele fazia sabe, um cupim, tipo um cupim para empilhar, tudo empilhadinho ali, para ir comendo aos poucos, né? Então eles faziam isso, levavam 30, 40 pessoas para colher o arroz, e eles colhiam lá 2 pessoas para matar o porquinho, que é para o pessoal comer na hora do almoço, e o outro ia lavar o feijão, catar o cisquinho de feijão, e 3 pessoas iam socar nesse pilão, sabe? Então, isso são próprias cozinheiras que faziam. Então, ficava 3 pessoas, o pilão no meio, eles batiam ali. Então, o som saía só. Então, uma batia uma de lá, as 3 tinham que bater. E, um exemplo, são 40 pessoas, eles tinham que dar conta do arroz socado para essas 40 pessoas comer na hora do almoço. E eles davam conta de fazer isso, sabe? Era bastante interessante, que na época eu era pequeno e acabei aprendendo hoje a fazer essa apresentação. A gente conseguiu aprender e a gente passou para alguns jovens também isso, sabe? É para eles também pegando essa cultura. Então, eu aprendi com a minha avó, aprendi com os demais que faziam. Então, por que quando a gente fala, não, eu não saio dessa terra, como ela disse, eu não saio daqui para a gente de jeito nenhum. É porque quando a nossa cultura está lá, não tem como a gente sair, não tem como para a gente pular da gente correr. A gente sabe que existem leis que tem hora que aperta a gente um pouco, né? Mas não tem como a gente correr. Nós temos pessoas lá, que nem o pai dela, a mãe dela, a gente cuida deles hoje, estão com quase 90 anos de idade, mas não sabe ler, não sabe escrever, sabe, punhar o dedão para assinar. Eles não tiveram essa oportunidade, né? Então a gente está lá cuidando deles. E a gente quer cuidar até os últimos dias de vida deles dentro do nosso território. Então a gente não vai tirar eles de lá, vai ficar lá até o final da vida deles. Ou nós vamos cuidar deles até o final. E queremos ficar lá também. A ideia, a nossa intenção é isso, que a gente tem muitos debates em alguns lugares que falam assim, por que os quilombos querem terra? Muitos já falaram isso para nós. Por que os quilombos querem terra? A gente quer viver na terra. A gente não quer fazer uma destruição na terra. A gente quer fazer uma roça do tamanho de um ovo de galinha, que é para subsistência nossa. É nós viver daquilo. Não demolir um certo tamanho que prejudica a natureza. Não, nós não queremos isso. Nós queremos viver da natureza, não destruir a natureza. Depois dessas falas até é difícil falar. Eu queria agradecer muito a presença do Maurício Zé e toparem enfrentar o trânsito de São Paulo hoje comigo para estar aqui. Agradecer muito a Tânia também e agradecer muito a Sônia também pelo debate, essa troca muito importante, e por todos vocês que estão aqui com a gente hoje. Em especial a Gô, a Zá, a Bea pela organização de todos as 3 meses e o super trabalho que foi organizar tudo isso. Então, muito obrigada, pessoal.